Bom dia e bem-vindo a mais um vídeo de nossa série, o vídeo de número 5. Em primeiro lugar, saiba que você tem uma missão. Em segundo lugar, quero que você saiba que Deus quer e Paulo também quer que você saiba algo. O quê? Que você vai receber um bem. Em terceiro lugar, que para você receber esse bem, você precisa amar a Deus e ser chamado por Ele para um propósito conforme Ele quer. Assim, diante dessas três coisas que acabamos de resumir e falar para você, temos algumas coisas que precisam ser respondidas. Primeiro, que bem é esse que quem ama a Deus e é chamado por Ele recebe? Segundo, qual a relação entre você receber esse bem por amar a Deus e ser chamado por Ele com a sua missão na vida? Essas são algumas perguntas que Paulo e eu queremos responder para você a partir desse vídeo. E é esse o nosso objetivo e de Paulo neste texto base que estamos analisando. Começando a responder sobre o que é esse bem, podemos dizer que Paulo não deixa totalmente claro e nem diz diretamente qual bem é esse e a sua relação com a missão que você deve fazer na vida. Mas temos como descobrir isso com o que ele falou antes desse verso 28. E o que ele diz? Vamos voltar lá para o início deste capítulo 8, lá para o versículo 1. Ele começa dizendo que não existe mais condenação para os que estão em Cristo Jesus. Mas que condenação é essa que não existe mais? Paulo responde a seguir nos versos 2 a 4. Veja. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus livrou você da lei do pecado e da morte. Porque aquilo que a lei não podia fazer por causa da fraqueza da carne, isso Deus fez enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa. E no que diz respeito ao pecado. E assim, Deus condenou o pecado na carne, a fim de que a exigência da lei se cumprisse em nós, que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Paulo fala no verso 2 que o livramento desta condenação tem a ver com dois tipos de lei. A lei do pecado e a lei do Espírito. E ele diz que não há mais condenação, por quê? Porque a lei do Espírito te deu vida, te tirando, por isso, da morte que a lei do pecado te deu. Ou seja, Paulo te diz que você foi liberto e não tem mais condenação. Ou seja, você não está mais condenado a ficar morto, preso no pecado, mas agora está livre para estar vivo, para poder não pecar mais. Como ele diz lá no verso 4, Deus condenou o pecado na carne. Mas quando Deus fez isso? Paulo dá a resposta.
quando Deus enviou a Jesus na forma de carne ou corpo, que herdou o pecado. Ou seja, Jesus, quando se encarnou ou tomou a forma de homem ou carne, ele condenou o pecado e, consequentemente, condenou a morte. Mas, por que Deus condenou o pecado na carne, mandando Jesus na forma de carne que herdou o pecado? O que é pecado na carne? Vamos responder a essas duas questões a partir do próximo vídeo. Até lá, então. Amém e boa tarde.